Minutos depois disso, eu tenho uma notícia que ela, em momento de raiva, começou a falar para todos os meus segredos mais íntimos. Falando sobre os abusos sexuais sofridos, tentativa de suicídio, que era um louco perigoso, expondo as coisas mais íntimas da minha vida de forma ríspida e cruel. Eu, que toda a vida fui fechado, extremamente fechado. Eita! Eu, que a vida toda fui extremamente fechado em minha vida. Ele está repetindo a palavra teve que um falou equívoco gramatical ali. Na Tudo bem. dúvida, Barça. Quando a confrontei, ela me deu o famoso tratamento de silêncio e eu surtei. Mandava milhões de mensagens perguntando o porquê fez isso e as consequências que isso foram em minha vida, como aquilo foi a pior traição da minha vida. Fiquei em choque, sem saber o que fazer. Surtei, xinguei ela como nunca tinha feito com ninguém em minha vida. O que estava ruim ficou ainda pior. Minha vida pessoal e íntima estava exposta, humilhada, e todas as amigas e familiares dela validando as atitudes dela e me tratando como um monstro, um merda e um nada por ter xingado ela. Meus amigos se afastaram. O olhar de todos que agora não sabiam dos meus nudos emocionais pesava sobre mim. Me odiei por anos. Perdi emprego. A coisa começou a se degringolar geral, né? Perdi empregos, perdi familiares e amigos por 3 anos. Nem sair na rua conseguia sair. Pensei e tentei algumas vezes em me matar, arrependido por não ter me controlado e perdido a razão naquele dia e ter xingado ela. Por ter minha vida pessoal exposta e ainda ter que saber que ela disse que fez isso para me ajudar. KKK. K. Fui bloqueado por todos. Tratado como um monstro e o peso da vergonha e da humilhação caiu sobre mim por anos. Somente minha mãe esteve do meu lado. É a velha história, né? Um abismo chama outro abismo. É impressionante como as desgraças elas começam a se suceder de uma maneira assim impressionante. Em bolo, né? E agora eu só queria, me chamou a atenção um detalhe aqui nessa parte aqui, que eu já ouvi tanto isso, do tipo, você tá na discussão, você tá brigando, aí você manda o outro, sei lá, tomar no pi, aí você perdeu a razão. Sim. Como é que é? Às vezes existem motivos justos para você mandar a pessoa para aquele canto. É porque brasileiro... Você leva a pessoa até o limite. Você leva a pessoa até o limite do que ela consegue aguentar. Você passa dela do limite. Você agiu com crueldade. O que ela fez é monstruoso. Falou do que ele disse para ela, do que ele deixou ela ver. Ela falou para outras pessoas. E geralmente naquela conotação pejorativa do tipo, imagina. Nunca é do tipo assim, nossa, o que aconteceu com ele foi tão difícil. Não. Geralmente é espizinhando, diminuindo o sofrimento alheio. E aí depois quer que ele faça o quê? Que ele mande flores para ela. Que ele fale, ai, gata, exato. perfeito. Ela faz tudo isso durante 5 anos, né? Fazendo um monte de omissões e, enfim, sendo uma namorada ruim. Aí, quando ele manda ela para aquele canto, nossa, perdeu a razão. Para mim, ganhou mais razão ainda. Mas é porque brasileiro é tudo limpinho. Se você xingar falando com voz de bebezinho, tá tudo bem. Mas se você falar uma verdade super verdadeira, com a voz de, sei lá, Bolsonaro no trombone, ai meu Deus, chocante, faltam modos nessa pessoa. E é o que eu estava dizendo, você empurra uma pessoa até a beira, aí quando ela cai, assim, se expulsa. E tem gente, Rai, que faz exatamente isso de caso pensado. Te leva até o limite para que você não consiga segurar e você passe a ser a vítima. E isso é tão malévolo. Como que a pessoa pode te levar ao ponto de que você vai acabar errando, sendo que ela fez... Cara, é muito maldoso isso. É muito maldoso. Eu odeio essa frase. Me xingou, perdeu razão. Não, perdeu razão nada. Mas eu vou ser red pill agora. Vou ser um pouco red pill aqui agora. Cara, numa discussão entre homem e mulher, tipo, independente de quem tá certo, independente de quem tá errado. Se você é homem, se você xinga, cara, você perdeu a razão. Mas ele não tocou nela. Ele não fala que ele tocou, ele mandou 1000 mensagens. Mas todo mundo ao redor que tiver, vai pegar só esse retrato do que ele fez. Tá. Você tá falando de perspectiva observacional, não com dados. Se você para os outros. Então, acho que vocês estão ouvindo. Raíssa, Amiga, só um pouquinho. Você tá igual um robô, assim. Volta um pouquinho, que não deu para entender o que tu falou agora. Fala de novo. Tá saindo?
Deixa eu ver. Fala de novo. Não, acho que tá travando. Fala. Não, tá igual o Megatron. Tá blá, blá, tipo... Não, e ela tá travada na tela. Tenta sair, então, de novo. Mas você tem toda a razão, meu nego. As pessoas, eles vão olhar e vão ver o recorte e sempre a mulher vai estar certa. E é justo que a mulher esteja sempre certa. Ele não deveria, porque ninguém tem o contexto inteiro. Tem o contexto de que ele agiu como um louco. Ninguém para entender o antecedente de por que ele agiu assim. E uma coisa interessante, 5 anos. Ela nunca deu indício de que ela era... Ele fala ali dos indícios do irmão, mas ela nunca deu indício de que ela era uma pessoa que não era confiável, ela não sabia guardar segredo, ela era um pouco fofoqueira. Porque como que dá essa guinada? Do nada ela sai expondo a vida dele para todas as pessoas. Eu acho muito estranho você manter um relacionamento tão longo sem fazer a menor ideia de quem é aquela pessoa, sabe? Às vezes isso acontece em casais muito jovens, né? Porque as mudanças vão acontecendo, como ele mesmo falou no começo. A gente foi crescendo, se mantendo junto e mudando, e eu percebi que a gente estava meio distante. Então, quando você namora muito novo, isso é muito natural. Será que eles eram tão novos? Ele já era dentista e trabalhava. Agora ele é dentista. Não, mas ele já trabalhava, porque ele fala que ele ficou 3 anos sem conseguir sair para trabalhar. Já devia ter uns 21, 22 anos. Devia trabalhar com alguma coisa ali, devia perder o emprego e coisa e tal. Mas eu falo isso, tipo, e aí é um ponto, claro, a se levantar, Fernanda, porque eu acho que sim, ele, pelo que ele contou, apesar de ser curto, eu acho que ele não percebeu as coisas que ia mais voltando, né? É só quando você tem experiência ou você tá mais, passou por coisa. Quando você é jovem, por isso que é complicado, jovem, você querer ser adulto quando ainda você não é. Porque você não passou por isso, né? Não é que você precisa namorar um monte de gente, mas você precisa ver mundo, ver coisa, ver situações, entender, para você ter uma estrutura para no momento desse você entender que é o seguinte, cara, eu não posso perder a razão, por mais que eu tenha razão aqui. Exatamente isso. Eu não posso, porque senão eu jogo tudo fora. Exatamente. E aí, toda a sua credibilidade vai no lixo, aí você sai de certo para passar para ser errado. E isso é tão injusto, porque ele estava certo nessa situação. E, de repente, ele foi vendido como errado, tendo sido exposto nas suas fragilidades. Tudo voltou contra ele, por quê? Por causa de uma reação impensada. Veja como a gente tem que tomar o maior cuidado do mundo com como a gente reage. Eu sempre falo para meus filhos que nós devemos ser seres de ação e não de reação. Alguém te colocou numa situação, você age, você não reage. A reação é uma opção dentro de um repertório, mas não pode ser a única. Se alguém gritou com você, gritar não é a única reação possível. Você pode se calar, você pode sair andando, você pode fazer um monte de coisa. É difícil ter esse controle? Óbvio que é difícil. Mas olha as consequências. E isso que você falou é tão bonito, porque se você tem histórias, quem está assistindo aqui e é mais novo, está percebendo exatamente isso. Cara, não posso ter esse tipo de reação numa situação dessas. É isso que a gente faz. Abre o imaginário através de testemunhos. Exatamente. E assim, esse relato, a gente está falando muito de recorte, né? Pegar um recorte do que é a vida da pessoa. Esse relato também é um recorte. Um pouco mais elaborado da visão unicamente dele. A gente não sabe quem é a menina, tal. Mas a gente está fazendo a suspensão de descrença, como em qualquer texto que deve ser lido, né? Exato. Você está vendo a verdade dele ali e assumindo aquilo como realidade num determinado momento do tempo. Então, eu acho assim, que de maneira geral, né, para a galera que também está assistindo, ter isso em mente, que a gente está lendo um relato e falando, eu pelo menos, né, eu estou com isso em mente. Estou falando coisas gerais que não necessariamente se aplica ao caso. Esse negócio de, xingou, tá errado, como o Nego falou, concordo. Só que eu pensei, talvez, na perspectiva da mulher, entendeu? Se a mulher xinga, se a mulher não sei o quê, do que na perspectiva do homem. Mas, de toda maneira, eu acho que cabe para os dois. Não, e é uma coisa para nunca se fazer, fica aqui exatamente isso. E a gente tem que ter caridade com o outro para não levar o outro até a má inclinação dele. Se a gente sabe que o outro ele se irrita muito rapidamente, não incline o outro a isso. Se você ama aquela pessoa, não fica toda hora espizinhando, sabe? Repetindo, falando. Por quê? Porque você fatalmente vai levar o outro que ele caia onde ele sempre cai. Com certeza. Você termina sendo uma certa manipulação, né? Você sabe como fazer o outro perder a cabeça. Exatamente. Isso é. Vamos lá finalizar? Na continuação. Outra coisa legal que ele terminou ali, né, cara, é que aí, falando que quem estava do lado dele era a mãe dele, né?
Sempre mãe, a né, mãe, cara? né? Sempre a mãe. Então, lembrando, os Red Pill, que aí falam mal das mulheres, a maioria das mulheres vão ser mães no futuro, galera. Então, pense bem nisso. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal.